A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de Deus hoje fala sobre reconstrução. Em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Eliú. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias, ele foi convocado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele já era escolhido para isso, mas Neemias, antes de começar a reconstrução, Neemias, com o coração cheio de amor, cheio de compaixão pelo povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus colocou amor e um espírito de excelência em Neemias para cuidar da grande obra de Deus. Deus tem grandes obras e entregam aos seus filhos e filhas. Tem pessoas que são grandemente usadas por Deus, mas tem pessoas que infelizmente elas se perdem no meio do caminho por falta de sabedoria, por falta de conversar com Deus, pedir estratégia para Deus. Neemias, quando foi assumir aquela grande responsabilidade, ele primeiro se prostrou na presença de Deus e ele pediu socorro de Deus para ele, para o seu povo, e ele pediu perdão pelos pecados que ele e o povo tinham cometido, porque somos pecadores. Temos que nos humilhar na presença de Deus. Primeira coisa, ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber que temos os nossos defeitos e falhas, mas que o Senhor é conosco. Quando o buscamos de todo o coração, nós encontramos Deus. E olha o que aconteceu com Neemias. Neemias, quando ele recebeu todo o material, ele orou a Deus. Quem conhece a palavra de Deus já conhece a vida de Neemias. Mas Neemias, para quem não conhece, Neemias foi chamado por Deus para fazer uma grande obra de reconstrução nos muros de Jerusalém que estavam derrubados, queimados. A cidade poderia ser atacada por qualquer inimigo, mas Neemias orou a Deus, Deus enviou, usou o rei, porque Neemias era copeiro do rei, e ele conseguiu todo o material, tudo o que precisava para aquela grande reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando Neemias viajou, pediu permissão ao rei, viajou, Neemias, ele não agiu por impulso. Antes de anunciar seu plano, ele inspecionou pessoalmente os muros à noite para avaliar a extensão real dos danos. Significa, Neemias chegou naquele lugar com tudo derrubado e Neemias não falou assim: olha, eu ganhei tudo, povo, venham junto comigo, venham ver o que o rei liberou. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Porque às vezes as pessoas, elas perdem muito porque elas falam antes da hora. Olha o que Neemias fez. Ele chegou em silêncio, quietinho, inspecionou todo o muro, sem falar nada dos planos que ele tinha para reconstrução do muro. E aquele silêncio fez
uma diferença enorme na vida dele e na vida daquele povo. Aí depois Neemias organizou o povo por famílias, cada grupo era responsável por reconstruir o trecho do muro que ficava em frente à sua própria casa. Isso aumentou o senso de responsabilidade e o engajamento pessoal de cada trabalhador. Por quê? Olha o que é organização. Ele viu a necessidade. Primeiro ele estudou. Por isso que a palavra de Deus fala, medita nessa palavra dia e noite, porque Deus dá sabedoria. Ele é planejamento das coisas que vamos fazer. Aquele homem, ele não chamou todo mundo aleatoriamente. Ele se planejou, ele pensou, ele orou. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá estratégia nesses momentos. Porque ele colocou, olha a sabedoria que Deus deu para Neemias. Ele colocou cada povo por famílias. Cada grupo era responsável pelo trecho do muro que ficava em frente da sua própria casa. Quer dizer, aquelas pessoas trabalhavam com amor porque sabia que estava reconstruindo um muro que ia proteger a frente da sua casa, que ia proteger a sua família e os vizinhos unidos, para você ver o que é união. A união em fé, em oração, por isso que muitas vidas são restauradas, como os muros de Jerusalém que foi restaurado. Quando há união em um lar, há restauração. Quando há união em uma igreja, muitas batalhas caem por terra, porque a união é que vence todas as guerras, a união de um povo. Olha só o que Neemias fez diante de tantas ameaças, porque Neemias sofreu ameaças de Sanbalate e Tobias e ele chamou o povo para ficar 24 horas trabalhando, enquanto uns descansavam, outros trabalhavam, mas eles ficavam sempre com a ferramenta de um lado e a arma do outro, para se proteger, porque eles estavam sendo ameaçados, para que a obra não fosse concluída. Mas, quando Deus está na frente, não há inimigo que impeça. Quando a gente escuta a voz de Deus e pensa e não age por impulso, pelo orgulho, pela vontade de resolver, eu vou resolver isso agora, eu vou gritar agora, eu vou falar agora, eu tô com... Sabe quando as pessoas falam, eu tô com a faca e o queijo na mão? Sabe essa forma de falar? Que é quando a pessoa tem o poder na mão e ao invés dela ter sabedoria para ela fazer uma grande coisa, ela vai e faz bobagem. Tem pessoas que perdem muitas coisas porque elas estão com todas as ferramentas, ela tem tudo nas mãos, Deus dá tudo e fala, fique em paz, só faz o que eu estou mandando. Às vezes as pessoas olham para as circunstâncias, aí fala, tá difícil, tem oposição, tem pessoas que estão torcendo contra o casamento, tá querendo atrapalhar o casamento, aí a pessoa fica logo com medo, aí fala que não vai dar certo, que por isso que aí entra a sogra, entra a família, entra parente, e a pessoa, ao invés de viver a vida dela pautada no que Deus fala, cuidar da casa dela, porque eles não pararam a obra deles. Neemias e o povo não parou a obra. Olha só, é sabedoria de Deus. É a gente continuar fazendo, mesmo sabendo que tem oposição, que tem pessoas lutando contra as coisas de Deus, porque família é bênção de Deus e o inimigo ele quer destruir a obra de Deus. Mas olha o que Neemias fez. Ele não apenas deu ordens,
ele inspirou o povo ao mostrar que a reconstrução era um chamado divino, transformando o desânimo em uma missão em conjunto que resultou na conclusão da obra de um templo, da obra em tempo recorde, foi muito rápido. Ninguém imaginava, mas por quê? Eles não saíram do foco. E Neemias, ele não dava ordens. Ele chamava as pessoas para conversar. Ele não apenas deu ordens, ele inspirou o povo ao mostrar que a reconstrução daquele lugar era um chamado divino, transformando a vida de todos eles, porque o povo estava com muito medo de ser atacado pelos inimigos. Uma cidade sem muros era uma cidade que poderia ser atacada a qualquer momento. Então, quando a pessoa não tem estratégias, quando a pessoa não tem um bom líder, quando a pessoa não busca a Deus verdadeiramente, a pessoa fica perdida. Então temos que ter sabedoria que vem do alto, pedir a Deus sabedoria, assim como Neemias teve, porque eu tenho a minha missão, você tem a sua missão e não podemos desanimar. Não tire o foco, meu irmão, minha irmã. Não sei o que você está passando, não sei qual a oposição na sua vida. Eu só sei que a palavra de hoje é que Deus vem com reconstrução. Tem reconstrução na sua vida, tem mudança, transformação. E não adianta, porque vai ser em tempo recorde. Você dê legalidade à palavra de Deus, creia no que Deus está falando para você, porque vem reconstrução, transformação. Agora medite nessa palavra, não tome decisões precipitadas, ao contrário, faça como Neemias, que ele pensou, meditou e ele olhou para cada coisa, cada necessidade, e ele entendeu, assim como nós devemos entender, a nossa vida, ela pertence a Deus. Então temos que agradar a Deus, colocar em prática, não deixar de fazer as tarefas que você precisa fazer para a grande transformação, porque aquele povo estava sendo ameaçado, Neemias estava sendo ameaçado de morte, Neemias estava sendo estava sendo complicado para ele, não foi fácil, mas ele venceu junto com o povo, porque ele entendeu que ali não era só um trabalho, era uma missão para Deus. Quando você entende que a sua vida aqui na terra não é só de sofrimento, que depois vem a bonança, como foi para aquele povo, então você vai fazer com amor. Você vai fazer, tem o tempo que é de sofrimento, é o tempo da reconstrução, mas ele passa rápido. E quando passa, você olha como aquele povo olhou para aqueles muros e falou: valeu a pena. Valeu a pena as noites de sono, valeu a pena as orações, valeu a pena todo o suor derramado, porque quem faz a obra para Deus não fica sem as bênçãos de Deus. Tem reconstrução nas famílias, tem reconstrução nos trabalhos, tem reconstrução nas igrejas que precisam de um renovo de Deus. A casa de Deus precisa de renovo de Deus, pessoas que estão precisando do renovo de Deus para voltar para a casa de Deus. Olha, a obra de Deus, ela não pode parar. Seja você aquele que dê ânimo, que anime o seu povo. Seja você aquele que dê ânimo, aquela irmã que está precisando, que segure na mão dela para ela escutar a palavra de Deus. Seja você aquela que pegue essa palavra e envie para um irmão, uma irmã, uma conhecida, um parente, um familiar que está precisando da palavra de renovo e do silêncio, de meditar nas coisas que Deus está falando. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, ela não volta vazia. Tem reconstrução,
tem mudança, tem transformação. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja na sua saúde, que Deus te abençoe, que te guarde, que te proteja, que te dê uma noite maravilhosa e que te dê bons sonhos e que amanhã você amanheça o dia renovado, renovada, cheio do amor, das bênçãos e esperança em Deus, porque Deus está transformando vidas a partir desta palavra. Ora comigo, Pai Nosso, e eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Todo-Poderoso seja com você, seja comigo, seja com as nossas famílias e em nossos lares. Nos dê proteção e livramento de todos os males e perigos. E meu irmão, minha irmã, como forma de gratidão, deixe o seu like no canal e compartilhe as orações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.